Três coisas importantíssimas que você não pode esquecer. Primeiro, como as pessoas te veem, como você se vê e como Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vê você. É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. E no final eu quero fazer aquela oração para buscarmos no Senhor a força do poder de Deus para te fortalecer, para nos fortalecer nesta oportunidade. Queridos, em uma breve reflexão, como falamos no início, muitas pessoas têm sofrido nos dias atuais. Talvez seja o seu caso, que se deparou agora com este vídeo. Você que já é inscrito aqui no nosso canal e você que está se deparando pela primeira vez. Muitas pessoas têm sofrido terrivelmente, porque às vezes se veem de forma insignificantes, pessoas que tiveram muitos problemas de rejeições, pessoas que são criticadas, que são mal compreendidas por aqueles que o cercam, ou pessoas que teoricamente seriam para ajudar, para trazer uma palavra de conforto, de incentivo, mas infelizmente muitas pessoas têm encontrado o contrário, rejeições, críticas que nos destroem, que abatem, palavras de mortes, enfim, coisas essas que nos deixam para baixo. Então elas passam a viverem retraídas e começam a se ver como a pior pessoa do mundo. E o que me deixa feliz é que a Bíblia Sagrada, o nosso Deus poderoso, ele tem respostas e ensinamentos e nos mostra bem claro como ele te vê, viu? Ele não quer te ver desse jeito. Independente da cor da sua pele, da sua condição social, independente do seu credo religioso, você é um ser humano amado, você é um ser humano especial para o Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia Sagrada, queria dividir aqui com todos os amados e queridos inscritos no nosso canal, e você internauta que estava aí mexendo na internet, né? De repente você se depara com este vídeo. É um presente de Deus, são pérolas preciosas para abençoar a sua vida. A Bíblia Sagrada, queridos, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, texto extraordinário, diz a Bíblia que Davi, quando foi ungido rei, você sabe que Davi era uma tipologia do nosso Cristo. Davi era um homem muito abençoado por Deus. E Davi tinha no coração, a própria Bíblia garante, diz que Deus, ele achou Davi um homem segundo o seu coração. Apesar das falhas, dos erros, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o texto sagrado diz que Davi, depois que foi ungido rei, ele que havia sido um soldado do rei Saul, o rei Saul tinha sentimentos negativos. Até então respeitava Davi. Depois, por um período, ele tinha sentimentos ruins contra Davi, queria até matá-lo. Mas Davi tinha um respeito pela vida de Saul. E Davi, depois que foi ungido rei, depois de muito tempo, depois da morte de Saul, olha que coisa linda, né? Toma posse aí dessa palavra. Davi procurou saber aonde tinha um parente de Saul que ele pudesse honrar. Ele procurou, chamou a sua equipe, né, digamos assim, e procurou saber se tinha alguém da casa de Saul que ele poderia honrar. E aí alguém informa que haveria sim um jovem rapaz pelo nome de Mefibosete, que era filho de um filho de Saul. E esse jovem, quando houve a morte de Saul, estou fazendo um resumo aqui para que você entenda o que Deus tem para a sua vida nesta oportunidade. Quando Saul morreu, houve uma correria muito grande, e uma senhora que cuidava dessa criança, o jovem Mefibosete na época era criança, eles ficaram desesperados e saíram correndo, e naquela correria, ela com ele no colo, ele caiu. Ele tinha 5 anos de idade, diz a Bíblia, um pouco antes. Ele caiu, e nessa queda
acabou atingindo os pés dele. Ele se tornou deficiente, ele era aleijado dos 2 pés. Então cresceu aquela criança aleijada, e o nome Mefibosete quer dizer vergonha e destruição. Olha o significado do nome daquele homem, né? Imagina um homem nos dias atuais tendo esse tipo de nome. O nome Mefibosete significava vergonha e destruição. Agora pensa comigo, alguém passar na rua e ouvir as pessoas, os parentes ou os amigos falar: ô vergonha, vem cá, vergonha, estão te chamando. Misericórdia, né? Deus o livre. Esse era o nome do rapaz, Mefibosete, que significava vergonha e destruição. Então ele cresceu por conta da deficiência. As pessoas chamavam ele de vergonha e destruição, era o significado do nome dele. E ele morava numa cidade, Lodebar, que significa lugar de escassez, de sofrimento e de dor. Então observa comigo, o nome do rapaz era Mefibosete, significava vergonha e destruição, e morava numa cidade chamada Lodebar, lugar de escassez, lugar de fome, de falta, lugar de dor. Mas aí o tempo passou, depois de muitos anos, ele já adulto, vivendo aquela vida de tristeza, né? De dor, de vergonha, que era o nome dele. Eu imagino a situação desse rapaz. Davi se lembra, Davi era o rei e Davi se lembra: será que tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Gente, isso mexe tanto comigo, me emociona. Os relatos bíblicos, os ensinamentos bíblicos me emocionam demais, porque essa é a vontade do Rei dos Reis para a sua vida. Eu não sei se você tem passado vergonha, tem sido motivo de comentários pejorativos no meio da sua família, no seu círculo de amigos, talvez na sua empresa, ou até dentro da própria congregação. De repente você é uma pessoa que congrega e é rejeitado aí, mal compreendido, vive sendo escanteado, e você se sente assim. Então as pessoas chamavam aquele jovem de vergonha e destruição. Ele veio de um lugar que era considerado lugar de tristeza e dor. Mas o texto sagrado que eu quero ler aqui com vocês, quando chega aqui no 2º livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 8, diz a Bíblia que o rei lembrou se tinha alguém da casa de Saul e mandou chamar. Vai chegar a sua hora, viu? Vai, o rei vai mandar te chamar, eu não sei. De repente, você está mais perto da bênção do que você imagina. Deus mandou chamar e ele lembrou: será que tem alguém ainda? E alguém falou: tem um jovem, só que ele é deficiente, ele é aleijado, e ele vive sendo motivo de comentários discriminatórios, comentários que o deixa para baixo. E o rei mandou chamar, preparou um grande banquete, aleluia, e mandou chamar este jovem. E aí quando o jovem chega diante do rei, olha o que ele fala. 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Por isso que eu falei para você, existe a forma que as pessoas te veem, existe a forma que você se vê, e existe a forma que o Rei dos Reis te vê. Então quando ele chega diante do rei, ele pergunta para o rei Davi e diz assim: quem é o teu servo para se lembrares deste cão morto como eu? Ele se sentia como um cão morto. Para que serve um cachorro morto? Qual é a atenção que as pessoas dão para um cachorro morto? Aqueles que gostam de animais, né, o que cuidam dessa área, vão no mínimo sepultar, mas não é motivo de comentários nenhum. Um cão morto, a expressão era assim que ele se via. Aquele jovem que viveu toda a vida deficiente por conta de um acidente que aconteceu quando criança. Imagina o que não tinha dentro deste jovem, os sentimentos. Ele chega diante do rei, a grande oportunidade da vida dele, ele fala: quem é o teu servo para que dele se lembre, para que se lembre desse cão morto? Era assim que ele se via. Mas o que mais me alegra é que o rei, esse rei aqui, o rei Davi, hoje significa o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Rei Jesus, que te vê diferente. Se você veio de um lugar triste, de uma infância sofrida, a semelhança desse jovem, de repente você se via assim, como
alguém como algo insignificante, que ninguém ligava, que ninguém dá atenção, que ninguém quer saber, você está muito enganada, mulher de Deus. Você está muito enganado, homem de Deus, jovem, você que está aí acompanhando agora este vídeo. Porque vai chegar a hora que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai mandar te chamar, hein? Você pode ter sido esquecida pelos parentes, pelos amigos. Você pode ter até em algum momento da vida ouvido palavras como ele ouviu, hein? Que o nome dele significava vergonha. Talvez alguém pode até ter falado isso para você, que tinha vergonha, ou então demonstrou isso com atitudes, que tinha vergonha de você. Mas o Rei dos Reis é diferente, mandou chamar, preparou um grande banquete. Mefibosete agora estava diante do banquete do rei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, está fazendo esse convite para você. Ele vai mandar te chamar. Aliás, ele está te chamando. E o que tem no banquete do Senhor Jesus? Vida, alegria, paz, tudo aquilo que o mundo tem feito contra você, o Rei dos Reis te oferece exatamente ao contrário. Então é hora de levantar sua cabeça, é hora de deixar entrar no seu coração, na sua mente, no seu ser, não aquilo que as pessoas dizem de você, não aquilo que você se vê ou que você pensa de você mesmo, como o Mefibosete, né? Ele se sentia e se via como um cão morto. Mas o Rei dos Reis mandou chamar aquele que era desprezado, de lugar em que morava e que viveu, cresceu a toda a sua infância num lugar de tristeza e de dor. E agora ele está diante do grande banquete. Talvez você pergunte aí, mas o que eu preciso para participar desse grande banquete? Porque o convite continua. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores continua te chamando. Exatamente, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Pai. E ele oferece o melhor para todos aqueles que estão vivos e que reconhecem ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele oferece. E o que eu preciso? Você precisa viver uma vida de comunhão com ele, aceitar o grande convite, reconhecê-lo como Salvador. Isso é abrir a porta do coração e viver uma vida de comunhão. Ceia são para os íntimos. Não é verdade? Você não faz ceia para estar convidando todas as pessoas, não. A ceia na sua casa aí, quem participa são os íntimos. Então quando ele diz em Apocalipse que está preparando uma grande ceia, primeiro ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então ele está te convidando. O bater na porta é exatamente isso. São as oportunidades que você tem quando você ouve a santa palavra de Deus e você permite que o Senhor Jesus entre na sua vida e mude toda a sua história. E aí você vai participar, viver na comunhão e participar do grande banquete de vida, de salvação, de saúde, de alegria, de paz, de prosperidade, enfim, tudo de bom que o Eterno tem para as nossas vidas. Então, está aí o texto tão precioso para a nossa reflexão neste momento. Não se preocupe com o que as pessoas pensam ou dizem de você. Não, isso aí pouco importa. Infelizmente vivemos num mundo cheio de maldades, né? Onde as pessoas fazem julgamento da forma que elas veem, o que elas acham. Não se preocupe também com aquilo que você pensa de você. Mas se preocupe e guarde no coração o que o Rei dos Reis pensa de você. Ele só te vê com bons olhos, te dá oportunidade de salvação para que você seja salvo. Todos aqueles que creem sejam salvos e abençoados. E o que ele tem para nós, para você nessa oportunidade, é um grande banquete espiritual. Que esta palavra abençoe a sua vida. Você tem valor para ele e se prepare, porque chegou a hora, viu? Chegou o convite, o Rei dos Reis está mandando te chamar. Você pensou que estava esquecida, Você pensou que estava esquecido? Não, de jeito nenhum. Ele mandou te chamar porque ele tem salvação e bênçãos para a sua vida. Se essa palavra te abençoou, você vai compartilhar essa palavra com todos os seus amigos. Você que não era inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque estaremos sempre postando palavras como essa, pérolas preciosas da Santa Palavra de Deus para o nosso fortalecimento espiritual. Agora eu quero fazer uma breve oração e encerrarmos aqui este vídeo. Pai querido, Pai maravilhoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
Pai Celestial, graças te dou, meu Deus, por essa oportunidade, pelo teu amor, a tua bondade, que é infinita para conosco. Visite agora todos os amigos e irmãos, famílias que oram conosco em qualquer lugar deste mundo, aonde quer que possa estar chegando essas imagens, a nossa voz anunciando o que o Senhor tem para nós. Assim como Davi se lembrou de Mefibosete, o Senhor nunca esquecerá daqueles que são teus, Pai. Eu sei que tem pessoas que estão agora participando conosco desta oração, que às vezes se sentem esquecidos pelos parentes, pelos amigos, por líderes, por amigos, mas o Senhor jamais esquecerá de nós. Entra com providência, traga a tua bênção abundante sobre a vida de todos que oram conosco nesta oportunidade. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, ficando por aqui, mais um vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. E lembre-se, o Rei dos Reis mandou te chamar, ele tem um grande banquete para a sua vida.